Olá, chicos, que tal? Eu sou o professor Roger, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola. Vamos lá? O que vamos estudar hoje? Reflexión sobre los viajes, gênero textual guia turística e gênero folheto turístico. Estamos acá nuevamente para hablar de los viajes. Em algumas aulas anteriores, estávamos já falando sobre viagem, né? Quando estamos viajando, uma das preocupações é conhecer lugares, conhecer monumentos, conhecer a história e a viagem, a cultura que esses lugares representam para nós. E aqui, quando queremos ou vamos fazer um viaje, hacemos planos e pensamos muitas coisas. Quais são os requisitos, os lugares turísticos, gastronomia, qual é a melhor época, como é o clima, quanto cuesta viajar, questões previstas prévias ao viaje, segurança e tranquilidade. Ou seja, são vários quesitos que nós buscamos antes de viajar, durante a viagem, né? Por exemplo, pontos turísticos, o que esse lugar tem a nos oferecer sobre a gastronomia, quanto vai custar esta minha viagem, qual a segurança e a tranquilidade que esse lugar vai me proporcionar, entre outros itens que foram apresentados aqui. Para isso, existem os guias de viagem, né? Por isso, quando nós outros, turistas e viajeros, necessitamos conhecer detalhes sobre um local turístico, um itinerário, um trajeto ou recorrido, tomamos nota de uma guia de viagem ou guia turística, ou seja, quais as funções desse guia turístico, desse guia de viagem, quando necessitamos conhecer detalhes sobre este local, o itinerário, o trajeto, né? Então a gente toma nota justamente aí deste objeto que é o guia de viagem. Aspectos em geral das guias turísticas. Quais os aspectos que um guia de viagem tem que ter? Um linguagem sencillo e direto, ou seja, uma linguagem simplificada, uma linguagem simples, direta, objetiva, informação breve e concisa sobre o lugar de destino. Informações breves, informações claras, objetivas sobre o local do destino. Também tem que ter imagens atrativas, ou seja, imagens atrativas, atraentes, relacionadas aos pontos turísticos, relacionados aí, inclusive, diretamente ao texto que interligam aí essas imagens. De fotos de boa qualidade, que harmonizam com a ideia que se transmite em los textos e em los dados de interesse proporcionados. Ademais, ortografia e gramática, ou seja, uma linguagem de uso adequado. Atenção à la escritura e seus aspectos básicos, sobretudo al redactar versões em outros idiomas. A saber aqui que uma guia de viagem vai trabalhar com vários tipos de línguas e traduções, e esse material tem que estar adequado para estes tipos de línguas, ok? E por último, não menos importante, conselhos e dados úteis. Ou seja, as pessoas que vão adquirir estas guias de viagem, elas querem conselhos, informações, dados úteis. Toda a informação incluída deve ser de utilidade
para los lectores, ou seja, informação de utilidade, para informar bem aí quem vai viajar. A ver, apunta verdadeiro ou falso, então, com um V ou F, a las informações abaixo a respeito de la guia turística. Eu vou dar um tempo para vocês lerem essas 3 afirmações e vocês irão dizer para mim qual informação é verdadeira e qual informação é falsa. Vamos lá, pessoal. Agora que deu tempo para vocês pensarem, vamos às respostas. Primeira afirmação. Debe tener um lenguaje rebuscado para impressionar al lector. Será que a guia de viagem tem que ter uma linguagem rebuscada? Vamos ver. Es essencial que o texto tenha um caráter útil al lector. O texto tem que ter um caráter útil, de utilidade para o leitor. Las imágenes deben estabelecer relação directa com os contenidos textuales de forma a atraer o leitor para a leitura. As imagens têm que ser atraentes, têm que atrair a atenção do leitor. Vamos averiguar? Somente a primeira é falsa. Por quê? Prestem atenção. Linguagem rebuscado. Não é uma linguagem rebuscada, e sim linguagem simples. Uma linguagem sencilla. Tem que ser direta, objetiva. E as outras estão corretas, ok? Hoje dia, é muito comum encontrar por internet algumas guias turísticas e eles nos sugerem que lugares ver, onde comer e pratos típicos, que fazer, onde alojar-se, onde se alojar, se hospedar, como transportar-se e entre outros dados de interesse, como direções e teléfonos de serviços essenciais. Ok? Incluso sobre a segurança, a segurança, que é primordial, que as pessoas buscam ao viajar. Vou ler para vocês aqui uma parte de um trecho de uma guia de viagem. Aqui tem o site espanhaviajar.com.
En uno de los sitios se habla que España es un país seguro y en general. Los delitos menores existen mayormente en zonas específicas como, por ejemplo, en el área urbana, que es donde se dan los hurtos y la apropiación indebida, aunque en una medida realmente manejable. Por ello, el viajero no debe preocuparse, como seguramente habrá de hacerlo en otras naciones donde el delito es alto y generalizado en todo su território. Observando aqui este fragmento, vamos nos atentar à parte final. En el enunciado, el viajero no debe preocupar-se como seguramente habrá de hacerlo en otras naciones donde el delito es alto y generalizado em todo su território. Este trecho, este fragmento, o que ele quer dizer? Vou dar um tempo para vocês lerem, observarem as duas afirmações aqui e retornamos em seguida. Qual delas é a correta? Vamos lá, pessoal? Se vocês observarem aqui, o nível de preocupação também ocorrerá em outras nações onde o delito é alto. Porque aqui ele fala que a pessoa que está viajando não deve se preocupar, né, somente com esse fator ali na Espanha, tá? Porque em outras nações também ocorrerão delitos, ocorrem delitos de uma certa forma, né? E que o cidadão em si, quando vai viajar, ele já deve ter a preocupação de manter os seus pertences junto a ele, tá? Basicamente é essa a interpretação. A continuação. Aqui nós temos um outro trecho desta página de uma guia turística de Espanha e diz assim: para quienes van por primera vez, Espanha es un lugar ideal para vivir bien, sea que decida quedarse o ir como turista, pues su índice de desarrollo humano está entre los más altos del globo
e dentro de um mesmo país tem várias opções para escolher. Se prefere as áreas rurais ou se é mais cosmopolita. Em ambos ambientes terá hermosas vistas, boa vida e paz. E aqui ele traz um dado, uma informação importante, riscos de viajar à Espanha, ou seja, riscos que você, como turista, vai encontrar ao viajar para a Espanha. Ele traz 6 aspectos. Desses 6 aspectos, um deles aqui está como médio e os outros, riscos, são baixos, justamente aqui para persuadir o leitor e convencer o leitor de viajar. Vamos a uma questão. Observando os 6 riscos, qual foi o problema apontado? Observem aí que vocês têm, então, 6 riscos aqui. Qual deles foi o problema apontado? Vamos ver se vocês conseguem interpretar de forma adequada. Vamos lá, pessoal? Já deu um tempinho para vocês pensarem. Então, qual foi o problema apontado destes 6 riscos aqui? Qual seria o problema para o turista? Vamos averiguar a resposta? Se vocês observarem aqui, em um deles aparece carteiristas. O que seria um carteirista, né? Popularmente, ladrão de carteiras, tá? Então ele fala aqui a respeito de los carteiristas. Em zonas turísticas se deve manter a atenção e vigilância de las pertenências, ou seja, atenção com os pertences pessoais, tá bom? Falando um pouco sobre a diferença entre guia turística e folheto turístico. O folheto tem o caráter mais publicitário que a informação. Sua finalidade é atrair a los visitantes mais que solamente informá-los. A guia turística descreve com grandes detalhes os locais, suas costumbres, a forma como chegar a eles e lo que se pode conhecer de suas
alrededores. Ou seja, falando de um folheto, o folheto ele tem mais caráter publicitário do que a informação propriamente dita. Tá? A finalidade dele é o quê? Atrair os visitantes, os turistas, tá? Do que somente informá-los. Enquanto a guia turística, ela vai fazer, né, uma descrição com grandes detalhes dos locais, dos costumes, pontos turísticos, entre outros termos e outras especificidades. Ok? Aqui vocês têm, nesse slide, um exemplo de um folheto turístico. Tá? A respeito del horário de visitas, marca verdadeiro ou falso? Então, vocês têm aqui um trecho deste folheto, irão observar justamente aqui essas informações e responder verdadeiro ou falso ao que se afirma aqui no exercício. Vou dar um tempo para vocês pensarem e logo retornamos.
Acredito que você já tenha tido tempo aí para pensar um pouquinho. Vamos lá. O que diz aqui as duas informações? Há um único dia que o castilho não abre para visitação, ou seja, um único dia que o castelo não abre para visitações. E, segundo, as visitas entre semana são menos frequentes que os domingos, ou seja, as visitas que se realizam entre os dias da semana são menos frequentes que aos domingos. Vocês podem observar pelas informações que diz assim, ó, horário de martes a sábado. Recordando das aulas de espanhol aqui, dias da semana, martes é terça-feira. Então, de terça a sábado. E ele dispõe aqui de 5 horários de visitação, ok? Em verano, ou seja, horário de verão, né? Em período de verão aí, tá? Vocês também têm 5 horários distintos. E depois, mais abaixo, diz domingos, festivos e vísperas de festivos, e daí são apontados outros 3 horários, ou seja, domingos, feriados e vésperas de feriados são 3 horários em específico. O que o exercício pedia? Há um único dia que o castilho não abre para visitação, a informação é correta. Qual seria esse único dia, professor? Se nós estamos falando de terça a sábado, inclui domingo na informação abaixo, o único dia é a segunda-feira. O que é segunda-feira em espanhol? Lembram de vocabulário? Lunes. Tá? Então a informação é verdadeira. As visitas entre semana são menos frequentes que os domingos. É falso, por quê? É só contar aqui quantos horários, né, nós temos aqui disponíveis para fazer essa visitação. Lembrando que nos dias da semana são 5 horários, tá? E domingos, feriados, vésperas de feriados são apenas 3. Vamos a mais um exercício, ainda sobre este fragmento. El precio es único, con excepción de la tarifa reducida, o la tarifa será reducida solamente si fueren respetadas las condiciones del sitio. Vou dar mais um tempo para vocês pensarem. Agora, a respeito do preço, ok? Vamos lá.
retomando aqui então as correções, vamos lá. O preço é único, com exceção da tarifa reduzida, e a tarifa será reduzida solamente se forem respeitadas as condições do sítio. Vamos observar aqui fazendo a interpretação. O que ele fala sobre o preço? Em geral, 3 euros. 3 euros. E tarifa, preço reduzido, 1,50 euros. E daí tem uma informação importante entre parênteses. Consultar tarifas em... E aí, o sítio eletrônico. Para vocês que responderam verdadeiro, responderam de forma correta, tá? O preço é único, com exceção da tarifa reduzida. Sim, o preço único de 3 euros, com exceção da tarifa reduzida, que seria basicamente a nossa meia entrada aqui no Brasil. E a tarifa será reduzida solamente se forem respeitadas as condições do sítio. Mas que sítio? Sítio é o site eletrônico aqui, tanto que fala consultar tarifas em... E aí o site. Ok, pessoal? Agora, basados em todos os aspectos apontados hasta agora, podemos dizer que as guias turísticas são textos descriptivos, porque expõem características, detalhes singulares e pormenores. São textos narrativos, porque apresentam uma história llena de ações, ou são textos expositivos, porque apresentam um tema e lo definem, descrevem, informam. Aqui somente uma delas é a alternativa correta. Vou dar mais um tempo para vocês pensarem aí. Vamos lá? Então, após o tempo, vamos à resposta correta. Para você que respondeu, então, texto expositivo, respondeu de forma correta. Qual o caráter de um tema, de um texto expositivo? Definir, descrever e informar. Ok? Primeiro quiz. Uma das características fundamentais de uma guia de turismo é... Vamos recordar aqui do começo da nossa aula. Uma das características fundamentais de um guia de viagem.
Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Alternativa A, utilizá-la solamente se te pierdes em la ciudad. Ou alternativa B, utilizá-la para buscar informações em general, informações no geral a respeito desta cidade. Qual seria a correta? Letra B. Vamos para mais um quiz? Lo que diferencia a guia turística del folheto turístico? Qual a diferença entre o folheto turístico e qual a diferença aqui entre a guia de viagem? Qual a diferença entre uma e outra? Vou deixar aí a resposta para vocês. Vamos lá.
Para quem respondeu que la guia turística describe los locales e serviços de la ciudad com mais detalhes, respondeu de forma correta. Parabéns, pessoal! Fazendo um repasso sobre o que estudamos hoje, então, fizemos uma reflexão sobre as viagens, trabalhamos o gênero guia turística em comparação aqui com o folheto turístico, ok? Deixo algumas dicas para vocês aí acessarem o aplicativo Aula Paraná, acessem o Google Classroom, façam a lista de exercícios e interajam aqui com os seus professores e com os seus colegas. Eu fico por aqui, até a próxima aula, um abraço.